Você já sentiu que os desejos mais profundos do seu coração estão fora do seu alcance? Imagine por um instante que Deus sussurra ao seu ouvido: eu realizarei os pedidos e os desejos do seu coração. Confie em mim, eu ouço suas orações. Como isso mudaria sua perspectiva de vida? Saber que o Criador do universo está atento a cada uma das suas palavras e sonhos pode transformar completamente a sua realidade. Hoje, essa é a promessa que Deus tem para você. Não é por acaso que você está aqui. É um encontro divino para lembrá-lo de que Ele está perto, de que ouve você e de que tem planos maravilhosos para a sua vida. Antes de mergulharmos nesta mensagem de esperança e fé, convido você a escrever nos comentários esta poderosa frase: Deus, confio em ti, ouves minhas orações. Ao declarar isso com fé e confiança, você estará abrindo as portas do céu e demonstrando sua certeza de que Deus o ouve e responderá aos seus pedidos. Faça isso agora e permita que o Senhor haja de maneira poderosa em sua vida. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal e ative as notificações para que o YouTube avise você quando publicarmos um novo vídeo. Vamos começar. Número 1. A promessa de Deus de ouvir suas orações. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Este versículo de Jeremias 29:12 é como uma chave que abre a porta ao coração de Deus. Pense nisso. Quando você liga para alguém que ama, espera que a pessoa atenda, certo? Assim é o nosso Deus. Ele não é um ser distante ou indiferente. Ele está tão próximo quanto um sussurro, esperando que você o invoque. E o mais bonito disso tudo é que não importa onde você esteja ou o que esteja enfrentando, seus ouvidos estão sempre inclinados para você. Falar sobre invocar a Deus não se trata apenas de dizer seu nome em voz alta. É algo mais profundo, é um ato de humildade, um reconhecimento de que não podemos fazer tudo sozinhos, de que precisamos da sua orientação e do seu poder em nossas vidas. E não se engane, isso não significa que Deus está esperando que você seja perfeito para se aproximar dele. Ele conhece cada canto do seu coração, cada luta, cada lágrima que você derramou em silêncio. Invocar seu nome é como levantar a mão em meio à tempestade e dizer: Senhor, aqui estou, ajuda-me. E ele promete estar lá, não importa quão quebrado ou perdido você se sinta. Sabe o que me impacta neste versículo? A certeza da promessa. Ele não diz, talvez eu te ouvirei, ou se eu tiver tempo responderei. Não, ele diz, eu vos ouvirei. É uma declaração de amor incondicional, uma garantia divina. Mas aqui está o desafio. Às vezes sentimos que Deus não está ouvindo. Talvez porque a resposta que esperávamos não chegou, ou porque parece que nossas orações se perdem no ar. Mas deixe-me te dizer algo. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Ele está trabalhando nos detalhes, mesmo quando não conseguimos enxergar. Seu tempo é perfeito, mesmo quando o nosso parece estar acabando. Agora vamos falar sobre a oração. Orar não é apenas fazer uma lista de pedidos. É uma conversa, uma troca sagrada onde você derrama seu coração e permite que Deus derrame o dele em você. Sabia que ao orar, você está se alinhando com o plano divino? É como afinar um instrumento para tocar a melodia que o Criador já compôs para a sua vida. Mas para que essa conexão seja real, você precisa ser honesto. Não precisa de palavras sofisticadas ou frases elaboradas. Só precisa de sinceridade. Deus quer ouvir sua alegria, seus medos e até suas dúvidas. Porque orar não é para informar a Deus o que você precisa. Ele já sabe. Mas para transformar o seu coração. E aqui está algo que não podemos esquecer. Deus ouve, mas também responde. Pode não ser da maneira que você esperava, mas sua resposta é sempre para o seu bem. A Bíblia está cheia de exemplos disso. Pense em Ana, que orou com lágrimas por um filho e foi ouvida. Em Daniel, cuja fé em oração fechou as bocas dos leões. Essas histórias não são apenas relatos, são testemunhos vivos de que Deus honra aqueles que o buscam com fé e persistência.
Quando você ora, algo muda dentro de você. Você encontra paz, aquela paz que o mundo não pode oferecer, porque sabe que não carrega mais os seus fardos sozinho. Cada palavra que você entrega a Deus em oração é um peso que Ele tira das suas mãos. E em troca, Ele te dá força para continuar, sabedoria para decidir e fé para acreditar naquilo que ainda não vê. Por isso, hoje quero te encorajar a estabelecer o hábito de buscar a Deus constantemente. Não espere que sua vida desmorone para buscá-lo. Faça isso nos dias bons, nos dias comuns, porque é nessa constância que sua relação com Ele se fortalece. Encontre um lugar tranquilo, dedique tempo e seja intencional na sua busca. Fale com Deus como falaria com seu melhor amigo, porque é isso que Ele deseja ser para você. E lembre-se, oração não é apenas falar, é também ouvir. Fique em silêncio após orar e permita que sua voz fale ao seu coração. Às vezes, Ele falará através da Bíblia, outras vezes, através de um sussurro interno, que confirma o que você precisa saber. Não subestime o poder desses momentos de quietude. Amigo, a promessa de Deus é clara. Ele ouve, mas mais do que ouvir, Ele responde, guia e transforma. Então não hesite, não tema e não pare. Invoque seu nome com fé, sabendo que o Deus que te criou e te ama profundamente está sempre disposto a responder. Você não está sozinho. Ele está com você, agora e para sempre. Número 2. Deus concede os desejos do seu coração. Deleita-te também no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Você já parou para pensar no quão incrível é essa promessa? Mas preste atenção, porque esse versículo não diz simplesmente que Deus vai realizar todos os seus desejos como se fosse uma varinha mágica. Não. O que ele está dizendo é algo muito mais profundo. Quando você encontra a sua alegria, o seu prazer, o seu deleite em Deus, os seus desejos mudam. O seu coração se transforma e o que você começa a ansiar não é o superficial, mas o eterno, aquilo que realmente importa. Deleitar-se em Deus é muito mais do que desfrutar das bênçãos que Ele nos dá. É desfrutar de quem Ele é passar tempo com Ele, conhecê-lo, buscá-lo não apenas quando você precisa de algo, mas porque você deseja estar na presença dEle. É como aquela relação com um amigo próximo ou um ente querido. Você não está com eles porque espera algo em troca, mas porque ama a companhia deles, porque estar com eles preenche o seu coração. Assim é com Deus. Quando você começa a encontrar satisfação no caráter dele, no seu amor incondicional, na sua graça imerecida, tudo o mais começa a ocupar o seu devido lugar. E é aí que a mágica, ou melhor, o milagre, acontece. Porque quando você passa tempo com Deus, quando conversa com Ele em oração, quando lê a sua palavra, você começa a mudar. Sem perceber, os seus desejos deixam de ser egoístas, temporais ou superficiais. Em vez de desejar coisas que alimentam o seu orgulho ou a sua ansiedade, você começa a desejar coisas que refletem o coração de Deus. Você quer paz em vez de sucesso a qualquer custo. Você quer relacionamentos autênticos em vez de aprovação superficial. Você quer propósito e não apenas prazer momentâneo. Você percebe o quão poderoso isso é? Deus começa a alinhar os seus desejos com a sua vontade. E quando isso acontece, as suas promessas se tornam realidade na sua vida de uma maneira impressionante. Porque Deus não quer apenas dar o que você precisa, mas o melhor para você. E muitas vezes isso significa que Ele pega os seus sonhos e os eleva a um nível que você nem sabia que era possível. É isso que Deus faz. Ele não responde às suas orações para deixá-lo igual. Ele responde para transformá-lo. Mas deixe-me dizer algo importante. Esse não é um processo automático. Requer da nossa parte um esforço consciente para nos deleitarmos em Deus todos os dias, e nem sempre será fácil. Vivemos em um mundo cheio de distrações, cheio de coisas que tentam roubar a nossa atenção e a nossa alegria.
Por isso, é fundamental criar hábitos espirituais que nos aproximem de Deus. Encontre tempo para ler a Bíblia, mesmo que seja um pequeno trecho a cada dia. Converse com Ele em oração, mesmo quando você não tiver as palavras certas. E nunca subestime o poder de louvá-lo, de dizer obrigado pelo que você já tem. Além disso, deleitar-se em Deus não é algo que você precisa fazer sozinho. Busque uma comunidade de crentes que te apoie, que te incentive a continuar. Sirva aos outros. Há algo incrivelmente transformador em sair da nossa bolha e colocar o amor de Deus em ação, ajudando aqueles que precisam. Sabe, Deus deseja conceder os desejos do seu coração, mas também deseja moldar o seu coração. Ele quer que você descubra que o que realmente precisa não está nas coisas, no sucesso ou na aprovação dos outros. Está nele. Por isso hoje quero convidá-lo a dar esse passo, a buscar o seu deleite no Senhor. Porque quando você faz isso, não apenas experimenta o seu amor, mas se torna alguém capaz de amar como Ele, de sonhar como Ele e de viver com propósito. E é aí que a verdadeira alegria começa. Número 3. Confie no plano perfeito de Deus. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Estas palavras de Provérbios 3:5 são um chamado direto para entregarmos nossas preocupações, medos e planos nas mãos de Deus. Mas quão fácil é realmente confiar de todo o coração? Porque, sejamos sinceros, todos já tivemos momentos em que é difícil abrir mão do controle, não é verdade? Nos apegamos às nossas próprias ideias, à nossa lógica, pensando que sabemos o que é melhor. Mas aqui está o problema. Nossa visão é limitada, nossa sabedoria é imperfeita. Em contrapartida, Deus vê todo o panorama, do início ao fim. Confiar em Deus não é apenas dizer, é viver. É acreditar que mesmo quando as coisas não fazem sentido para nós, fazem sentido para Ele. Imagine que você está no meio de uma tempestade no mar. Tudo o que você vê são ondas agitadas e um céu escuro. Mas Deus não vê apenas a tempestade, Ele vê o porto para onde está te conduzindo. Isso é confiar, deixar que Ele seja o capitão, mesmo quando parece que tudo está afundando. Agora, há algo que precisamos reconhecer. Confiar não é fácil. É natural sentirmos medo. Temos medo do desconhecido, de não ter o controle, de que as coisas não saiam como queremos. E se já fomos feridos no passado, se confiamos em alguém que nos decepcionou, isso torna ainda mais difícil confiar. Mas aqui está o que é lindo. Deus não é como nós. Ele não falha, Ele não muda. Sua fidelidade não depende das nossas circunstâncias. Quando Ele promete algo, Ele cumpre, sempre. Quando você decide confiar em Deus, algo muda dentro de você. Aquela ansiedade que te consome começa a desaparecer, porque você não está mais carregando seus fardos sozinho. A paz que Ele dá não é como a paz do mundo, que depende de tudo dar certo. É uma paz que transcende o entendimento. Uma que te sustenta mesmo no meio do caos. Além disso, quando você confia em Deus, encontra direção. Ele abre caminhos que você nem imaginava, caminhos que te levam exatamente para onde você precisa estar, não para onde você achava que queria ir. Mas há um passo importante que precisamos dar: parar de nos apoiar no nosso próprio entendimento. É tentador depender da nossa lógica, da nossa experiência, do que acreditamos saber. Mas nossa sabedoria, por melhor que seja, é limitada. Só vemos uma peça do quebra-cabeça, enquanto Deus tem o desenho completo. Pense em Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho, mas, impacientes, tomaram o assunto em suas próprias mãos. Qual foi o resultado? Complicações desnecessárias. E mesmo assim, Deus foi fiel e cumpriu sua promessa, mostrando-nos que seu plano sempre é melhor. Por outro lado, temos a história de José. Vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso injustamente, parecia que sua vida não fazia sentido. Mas José confiou em Deus e, no final, viu como cada momento difícil fazia parte de um plano maior para salvar sua família e toda uma nação. Percebe?
Mesmo quando não entendemos, Deus está trabalhando. Então, como confiamos no plano perfeito de Deus? Tudo começa com rendição. Entregar nossas preocupações nas mãos dele, não apenas com palavras, mas de verdade, conversar com ele em oração, não apenas para pedir, mas para buscar sua orientação. Passar tempo na sua palavra, lembrando de suas promessas e aprendendo com aqueles que confiaram antes de nós. E nos cercar de pessoas que também estão buscando a Deus, porque a comunidade nos fortalece e nos encoraja. A confiança em Deus não muda apenas nossas circunstâncias, ela nos transforma, nos dá fé para dar passos que nunca teríamos dado sozinhos. Nos dá esperança para continuar, mesmo quando o caminho é incerto. Nos dá uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor, mas de quem está conosco. Hoje, eu te encorajo a dar esse passo de fé. Não importa o quanto você tenha medo, não importa quantas vezes tenha tentado fazer do seu jeito. Deus está esperando que você confie nele, que deixe de depender da sua própria prudência e se apoie completamente no seu plano perfeito. Porque no final do dia, não há lugar melhor para estar do que nas mãos daquele que sabe tudo. Pode tudo e te ama mais do que você pode imaginar. Número 4. Pedir com fé e receber. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Essas palavras de Jesus, tão poderosas quanto simples, nos revelam um princípio fundamental. A oração não é apenas palavras lançadas ao céu, é um ato de fé. É acreditar que aquele a quem estamos falando tem o poder, a disposição e o amor para responder. Mas aqui está o ponto-chave. Não se trata apenas de pedir, mas de pedir acreditando. E o que isso significa? Que no momento em que você ora, já tenha certeza de que Deus está agindo, mesmo que ainda não veja o resultado. A fé é a coluna vertebral da nossa relação com Deus. É essa confiança absoluta de que Ele é quem diz ser e fará o que prometeu. A Bíblia define a fé como a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Não é uma fé cega, mas uma fé fundamentada, baseada no conhecimento de quem Deus é. Por isso, a oração com fé não se trata de manipular Deus para que faça o que queremos, mas de nos alinharmos com sua vontade, confiando que o que Ele tem para nós é sempre o melhor. No entanto, a fé nem sempre flui facilmente. Sejamos honestos, há momentos em que duvidamos, momentos em que o peso das circunstâncias parece esmagar nossa confiança. As dúvidas, os medos e as vozes externas que nos dizem "isso é impossível" podem nos enfraquecer. Mas aqui está o incrível. Deus não se afasta quando nossa fé vacila. Ele nos convida a crescer, a exercitar nossa fé como um músculo que se fortalece com o uso. Jesus nos dá exemplos impressionantes do que acontece quando alguém pede com fé. Pense na mulher com fluxo de sangue. Ela havia gastado tudo o que tinha buscando cura, mas nada funcionou. Então, decidiu se aproximar de Jesus, acreditando que ao tocar apenas a orla de seu manto, seria curada. E assim foi. Sua fé a levou a receber o milagre. Ou o centurião romano que pediu cura para seu servo e acreditou que Jesus precisava apenas dizer uma palavra para que o milagre acontecesse. Esse é o tipo de fé que comove o coração de Deus. Mas também precisamos entender algo importante. A fé não é uma fórmula mágica. Jesus não promete que tudo o que pedirmos será dado exatamente como queremos. Ele nos ensina a orar conforme a vontade de Deus, porque o que pedimos deve estar alinhado com seus propósitos e planos. E isso não é uma limitação, mas uma proteção. Há vezes em que pedimos coisas que, embora pareçam boas, não são o melhor para nós. Deus, em sua sabedoria infinita, sempre responde da maneira que mais nos beneficia, mesmo que não entendamos isso no momento. Então, como fortalecemos nossa fé ao orar? Primeiro, precisamos conhecer a Deus, passar tempo em sua palavra, lembrar de suas promessas e refletir sobre tudo o que Ele já fez em nossas vidas. Segundo, praticar a fé no cotidiano.
dar passos que reflitam nossa confiança, mesmo quando não temos todas as respostas. E terceiro, nos cercar de pessoas que nos incentivem a crescer espiritualmente, pessoas que compartilhem nossa fé e nos impulsionem adiante. Também é importante saber como lidar com as respostas de Deus. Às vezes será um sim, outras um não, e muitas vezes será um espere. E embora esperar possa ser difícil, é na espera que nossa fé amadurece. É onde aprendemos a confiar no caráter de Deus mais do que nas circunstâncias. Mesmo quando a resposta não é o que esperávamos, podemos agradecer, sabendo que seu plano é sempre perfeito. Portanto, quando orar, faça-o com fé. Não com uma fé superficial, mas com uma confiança profunda e genuína em Deus. Acredite que Ele te ouve, que se importa com o que você precisa e que está agindo em seu favor. Porque quando você pede com fé, não apenas muda suas circunstâncias, mas também muda a si mesmo. Você se torna alguém que caminha com a certeza de que o Deus do universo está ao seu lado, trabalhando em tudo para o seu bem. Número 5. A fé que move montanhas. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que o recebereis, e assim será. Você percebe a profundidade dessas palavras de Jesus? Ele não está falando de um otimismo passageiro, nem de acreditar apenas quando as coisas estão indo bem. Ele fala de uma fé tão poderosa que pode mover montanhas, aquelas montanhas que parecem impossíveis de superar em nossas vidas. E ele não diz isso como uma possibilidade, mas como uma certeza. Se você realmente crer, verá os resultados. Agora, quando Jesus usa a metáfora de mover montanhas, ele não está dizendo que literalmente devemos mover uma cordilheira. Ele está falando dos desafios que enfrentamos, aquelas barreiras que parecem intransponíveis. Podem ser problemas financeiros, doenças, relacionamentos rompidos, dúvidas internas ou qualquer outra coisa que te faça sentir preso. A fé que move montanhas é aquela que não se intimida com o tamanho do problema, porque sabe que Deus é maior. Mas o que torna essa fé tão poderosa? Primeiro, é uma fé inabalável. Ela não se baseia no que você vê ou sente, mas no que você sabe sobre Deus. Você sabe que Ele é fiel, que cumpre suas promessas e que seu poder não tem limites. Segundo, é uma fé ativa. Não é passiva nem conformista. É aquela fé que te leva a orar com convicção, a declarar as promessas de Deus sobre a sua vida e a agir, mesmo quando o resultado imediato ainda não é visível. É avançar porque você confia que Deus abrirá o caminho. E tudo isso é possível porque nossa fé não está em nós mesmos, mas em Cristo. É em seu nome que oramos e é em sua autoridade que declaramos vitória sobre nossas montanhas. Ele nos deu acesso a esse poder divino, não para vivermos como vítimas das circunstâncias, mas como filhos de Deus empoderados para superar qualquer coisa. A Bíblia está repleta de exemplos dessa fé. Pense em Davi enfrentando Golias. À primeira vista, era impossível. Um jovem pastor sem armadura contra um gigante treinado para a guerra. Mas Davi não se intimidou. Ele sabia que não estava sozinho. Foi com fé no Deus que já o havia livrado antes, e essa mesma fé o levou à vitória. Ou Moisés diante do Mar Vermelho, com um exército perseguindo-o e um povo cheio de medo atrás dele. Naquele momento, Moisés confiou que Deus faria o impossível, e ele fez. O mar se abriu e o caminho que não existia apareceu. Hoje essas histórias podem parecer distantes, mas a mesma fé que moveu montanhas na Bíblia está disponível para você. Talvez sua montanha seja uma situação de saúde que parece não ter solução, ou um sonho que parece inalcançável. Mas Jesus nos garante que se pedirmos crendo, receberemos. A chave está em crer, não duvidar, não vacilar, mas confiar plenamente. Para desenvolver essa fé, você precisa alimentar seu espírito. Passe tempo na palavra de Deus, porque é ali que sua fé se fortalece. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ore com intensidade e profundidade, não apenas para pedir,
mas para buscar sua presença e orientação. E quando orar, não deixe que as dúvidas invadam sua mente. Declare as promessas de Deus sobre sua vida, mesmo antes de vê-las cumpridas. Isso é fé, dar um passo mesmo sem ver o caminho completo. Também é importante cercar-se de pessoas que compartilhem sua fé. A comunidade é essencial. Quando você está cercado de outros crentes, o testemunho e as orações deles podem fortalecer seu espírito nos momentos difíceis, porque, sejamos honestos, a dúvida pode chegar. Mas é aí que você precisa se lembrar de que não está sozinho. Deus está com você e seu poder é suficiente para mover qualquer montanha. Então, hoje quero te desafiar. Identifique aquela montanha que você tem olhado com medo, nomeie-a em oração e creia de todo o coração que Deus pode fazer o impossível. Dê passos de fé, mesmo que pequenos, mas haja. Porque quando você combina fé com ação, abre a porta para que Deus faça o extraordinário. Com Ele, nada é impossível. Ele está pronto para te mover do lugar da dúvida para o lugar da vitória. Você está pronto para acreditar nisso? Número 6. Deus satisfaz as suas necessidades. Meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que promessa incrível, não acha? Essas palavras de Paulo em Filipenses 4,19 não são apenas um consolo, são uma verdade poderosa que muda a maneira como enfrentamos nossas necessidades. Porque, sejamos honestos, todos temos áreas em nossas vidas onde sentimos que algo está faltando, seja no material, no emocional ou no espiritual. Mas aqui está o segredo. Deus não apenas promete suprir nossas necessidades, Ele o faz segundo suas riquezas em glória. E deixe-me te dizer, as riquezas de Deus são ilimitadas. Quando pensamos em Deus como nosso provedor, é fundamental lembrar de algo essencial. Tudo o que temos vem dele. Desde o ar que respiramos até o pão em nossa mesa, tudo é um presente das suas mãos. Ele não é um Deus limitado ou mesquinho. Sua provisão é abundante porque não depende das nossas circunstâncias ou habilidades, mas de sua natureza generosa e amorosa. E o melhor de tudo é que sua provisão não se limita às nossas necessidades físicas, como alimento ou saúde. Ela também preenche os vazios do nosso coração, nos dá paz em meio ao caos e nos guia quando não sabemos qual caminho seguir. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram como Deus supre mesmo nos momentos mais impossíveis. Pense no maná no deserto. Durante 40 anos, Deus alimentou um povo inteiro no meio do nada. Todas as manhãs caía do céu exatamente o que eles precisavam para aquele dia. Não é incrível? Ou pense em Jesus multiplicando os pães e os peixes. Com poucos recursos, ele alimentou milhares de pessoas. E não apenas isso, ainda sobrou comida. Isso é Deus, abundância, cuidado e amor em ação. Mas precisamos falar sobre a nossa parte nesse processo. Confiar na provisão de Deus significa parar de depender exclusivamente de nós mesmos. Significa descansar na fidelidade dele e acreditar que ele cumprirá o que prometeu. Eu sei que isso não é fácil. Vivemos em um mundo que nos ensina a nos preocupar, a planejar o futuro como se tudo dependesse de nós. Mas o próprio Jesus nos diz para não nos preocuparmos com o amanhã. Se Deus cuida dos pássaros do céu e das flores do campo, como não cuidará de você? Você é filho, filha, e o amor dele por você é infinito. E aqui está algo importante, a nossa resposta. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, nossos corações devem se encher de gratidão. Mas essa gratidão não pode se limitar às palavras. Ela precisa se traduzir em ações. Se Deus tem sido generoso com você, por que não compartilhar com os outros? A generosidade é uma maneira de refletir o caráter de Deus e ser uma bênção para aqueles ao seu redor. Eu sei que às vezes é difícil não se preocupar. As contas chegam, os problemas se acumulam e parece que não há saída. Mas quero te encorajar a pegar suas preocupações e colocá-las aos pés de Deus. Ore, fale com Ele, conte a Ele o que você precisa
E então, confie que Ele está trabalhando, mesmo que você ainda não veja os resultados. Muitas vezes, a provisão de Deus não chega no momento que esperamos, mas sempre chega no momento perfeito. Viver dependendo de Deus também significa aprender a estar contente em qualquer situação. Isso não é conformismo, mas uma confiança plena de que com o que você tem agora pode estar bem, porque Deus está com você. Você não precisa de mais coisas, precisa de mais fé. E à medida que cresce nessa fé, você descobrirá que Deus é suficiente, que sua graça e seu amor são tudo o que você precisa para caminhar cada dia com esperança e propósito. Hoje, quero te convidar a fazer algo prático. Identifique as áreas da sua vida onde você sente que falta algo. Pode ser uma necessidade financeira, um problema de saúde ou até mesmo uma carga emocional. Entregue isso a Deus. Diga: Senhor, confio que Tu suprirás tudo o que me falta segundo Tuas riquezas em glória. E depois, viva com a certeza de que Ele fará isso. Porque quando você confia em Deus como seu provedor, não encontra apenas respostas, encontra paz, alegria e uma nova perspectiva para enfrentar qualquer situação. Deus nunca te deixará sem o que você precisa. Nunca. Número 7. Buscar a Deus e encontrá-lo. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Essas palavras de Jesus em Mateus 7 são um convite direto, claro e cheio de promessas. Não são apenas palavras bonitas para nos motivar. São a garantia de que quando damos um passo em direção a Deus, Ele responde. Mas aqui está o ponto principal. Isso não é um chamado para a passividade, é um chamado à ação. Pedir, buscar, bater, tudo isso exige que façamos algo, que tomemos a iniciativa de nos aproximar dele com um coração sincero. Pedir é o primeiro passo, e embora pareça simples, muitas vezes complicamos. Quantas vezes levamos nossas preocupações a todos, menos a Deus? Pedimos conselhos, buscamos soluções com nossas próprias forças, e só quando tudo falha, nos lembramos de orar. Mas pedir a Deus não é um ato de último recurso. É um reconhecimento de que Ele é nossa fonte. É dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Não posso fazer isso sozinho. E aqui não se trata de pedir com medo ou insegurança, mas com fé, sabendo que Deus ouve, que Ele se importa e que seu desejo é suprir nossas necessidades. Buscar é dar um passo mais profundo. Não é apenas pedir coisas, é buscar sua presença, seu rosto, sua orientação. E buscar exige intencionalidade, exige que dediquemos tempo, que deixemos de lado as distrações, que façamos um esforço real para conhecê-lo mais. É como qualquer relacionamento. Você não pode conhecer alguém se não passa tempo com essa pessoa. O mesmo acontece com Deus. Ele quer que você o busque, não porque esteja escondido, mas porque no processo de buscá-lo, seu coração é transformado. Você encontra propósito, paz e um relacionamento que vai além do superficial. E então vem o chamado para bater. Isso implica persistência, porque nem sempre veremos respostas imediatas. Quantas vezes você já sentiu que estava orando, mas parecia que nada acontecia? É fácil desanimar. Mas Jesus nos encoraja a continuar batendo naquela porta, confiando que ela se abrirá no momento perfeito. Bater é uma expressão de fé em ação, de não desistir, de acreditar que Deus está do outro lado, pronto para responder. O mais belo deste versículo é que ele não é uma promessa vazia. Deus quer que você o busque porque Ele quer encontrá-lo. Ele não está distante, não está escondido, não o ignora. Seu desejo é estar perto de você, caminhar ao seu lado, ser seu refúgio e sua orientação. E quando você dá esse passo em direção a Ele, as respostas começam a chegar. Ele promete dar o que você precisa, que você encontrará o que busca e que portas que pareciam fechadas para sempre se abrirão. Pense no cego Bartimeu. Ele não ficou sentado esperando que Jesus o visse. Ele gritou, clamou, chamou até que Jesus parou e respondeu.
Ou na mulher Ciro-fenícia, que não desistiu quando lhe disseram que Jesus não estava ali para ela. Ela persistiu, acreditou e recebeu o que precisava. Esses exemplos não estão na Bíblia por acaso. Eles estão lá para nos lembrar de que Deus honra a fé ativa, a fé que não desiste. Mas também precisamos estar cientes dos obstáculos que podem nos afastar dessa busca. Vivemos em um mundo cheio de distrações, redes sociais, trabalho, o estresse do dia a dia. Tudo compete pela nossa atenção. Além disso, há momentos em que nos sentimos indignos de nos aproximar de Deus, ou talvez carreguemos feridas do passado que nos fazem duvidar de seu amor. Mas aqui está a verdade. Deus não está esperando que você seja perfeito para se aproximar dele. Ele só quer um coração disposto. Quando você decide buscar a Deus intencionalmente, os benefícios são transformadores. Sua mente é renovada. Você encontra clareza em suas decisões e experimenta uma paz que o mundo não pode oferecer. Mas o mais belo é a comunhão com Ele. Saber que você é conhecido e amado pelo Criador do Universo. Não há maior alegria do que essa. Hoje, quero desafiá-lo a fazer algo prático. Reserve um momento para pedir, buscar e bater. Identifique as áreas da sua vida onde você precisa da intervenção dele e leve-as a Deus com fé. Mas não pare por aí. Dedique tempo todos os dias para conhecê-lo mais, mergulhar em sua palavra e buscar sua presença. Porque quando você faz isso, não apenas encontra respostas, você encontra o próprio Deus. E essa é a maior recompensa de todas. Ele está esperando. Você está pronto para buscá-lo? Número 8. Deus tem planos de bem-estar para você. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Este versículo de Jeremias 29:11 é como um bálsamo para nossas almas inquietas. Em um mundo cheio de incertezas, onde o futuro parece trazer mais perguntas do que respostas, Deus nos dá uma promessa clara. Ele tem planos bons, planos de bem-estar e não de mal. Mas aqui está o mais importante. Esses planos não são genéricos nem aleatórios. São específicos, personalizados, desenhados para você com o seu nome. Deus é soberano. E isso significa que nada em sua vida acontece fora do seu controle. Ele não está improvisando. Desde o princípio dos tempos, já tinha em mente o propósito exato para o qual você foi criado. Ele conhece o seu passado, o seu presente e, sim, até mesmo aquele futuro que às vezes lhe causa tanto medo. Ele vê o panorama completo. E o seu desejo não é apenas que você sobreviva, mas que viva em plenitude, com paz e propósito. Quando ele diz que tem pensamentos de paz para nós, não está falando apenas da ausência de problemas. A paz de Deus é mais profunda. É uma tranquilidade que transcende as circunstâncias, que permite que você permaneça calmo, mesmo no meio da tempestade. E quando diz não de mal, nos lembra algo essencial. Deus não é o autor do nosso sofrimento. Ele não deseja nos ver quebrantados ou derrotados. Pelo contrário, ele pega até mesmo os momentos mais sombrios e os transforma em algo bom para nós, como parte do seu plano perfeito. Mas sejamos sinceros, confiar nesse plano nem sempre é fácil. Às vezes, o futuro parece um grande ponto de interrogação. As preocupações com a economia, a saúde ou os relacionamentos podem nos consumir. É normal sentir medo, mas é exatamente aí que a promessa de Deus entra em ação. Ele não apenas nos diz que tem um plano, ele garante que esse plano é bom. E a nossa parte é confiar, mesmo quando não entendemos o como ou o quando. Veja José, por exemplo. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, preso injustamente, qualquer pessoa poderia pensar que Deus o havia esquecido. Mas cada passo, até mesmo os mais dolorosos, fazia parte do plano de Deus para colocá-lo onde ele deveria estar, como governador do Egito, salvando sua família e uma nação inteira. Ou pense em Ester, uma mulher que provavelmente nunca imaginou que sua posição como rainha seria fundamental para salvar o seu povo.
Em cada história, vemos como Deus orquestra os detalhes para cumprir o seu propósito. Agora, cooperar com o plano de Deus exige algo de nós. Primeiro, buscá-lo. Isso significa orar, ler a sua palavra e estar atentos à sua voz. Ele está sempre falando, mas será que estamos ouvindo? Depois vem a obediência. Às vezes, o plano dele não faz sentido para nós no momento. Talvez ele nos peça para deixar algo que amamos ou para dar um passo que parece arriscado. Mas quando confiamos e obedecemos, descobrimos que o caminho dele é sempre melhor que o nosso. Também é fundamental lembrar que o tempo dele é perfeito. Às vezes queremos que as coisas aconteçam agora, mas Deus vê além da nossa impaciência. Ele sabe quando estamos prontos e quando as circunstâncias são as corretas. Enquanto isso, ele nos pede paciência e perseverança, porque o processo também faz parte do plano. Aceitar os planos de Deus traz benefícios que vão além do que podemos imaginar. Primeiro, experimentamos uma paz que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Saber que Ele está no controle nos liberta do estresse e da ansiedade. Segundo, encontramos propósito. Não estamos aqui por acaso. Cada um de nós tem um chamado único. E terceiro, nossas vidas se tornam uma bênção para os outros. Quando caminhamos no plano de Deus, nossas ações impactam quem está ao nosso redor, refletindo o seu amor e a sua bondade. Hoje, quero convidar você a entregar essas preocupações sobre o futuro que tem tirado o seu sono. Entregue-as a Deus. Ele não apenas tem o controle, mas o coração. Dele está cheio de pensamentos de paz em relação a você. Talvez você não consiga ver todo o panorama agora, mas lembre-se, Deus vê e o plano dele para você sempre é bom. Siga em frente com confiança, porque você está nas melhores mãos. Número 9. A paz de Deus que excede todo entendimento. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Este trecho de Filipenses 4:6 é como um farol em meio à tempestade, uma guia que nos lembra que não precisamos carregar sozinhos nossas preocupações. Quantas vezes você já sentiu que a ansiedade o consome, que sua mente não para de girar em busca de soluções que parecem impossíveis? Este versículo não nega que enfrentaremos problemas, mas nos mostra uma maneira diferente de lidar com eles, uma maneira que nos leva diretamente ao coração de Deus. A ansiedade é algo com o qual muitos de nós lutamos diariamente. É aquela sensação de inquietação, aquele peso no peito, aquela voz em sua mente que não para de se preocupar com o que pode acontecer. Às vezes vem de problemas financeiros, de doenças ou até de relacionamentos quebrados. É natural nos sentirmos assim, mas o que não podemos esquecer é que a ansiedade não precisa nos definir nem controlar nossas vidas. Quando deixamos que a preocupação domine, ela não afeta apenas nossa mente, mas também nosso corpo, nossas emoções e nossa relação com Deus. É nesse ponto que entra a instrução de Paulo. Não andeis ansiosos. Parece um padrão elevado, não é? Mas note que ele não está dizendo para ignorar seus problemas ou fingir que eles não existem. O que ele diz é que, em vez de ficar ansioso, você deve apresentar suas preocupações a Deus. Em outras palavras, não carregue o peso sozinho. Entregue-o àquele que tem o poder de levá-lo por você. Deus não está esperando que você tenha tudo resolvido para se aproximar dele. Na verdade, Ele quer que você vá à sua presença exatamente como está, com seus medos, suas dúvidas e suas lágrimas. Fale com Ele. Conte a Ele tudo o que sente, porque cada palavra importa para Ele. Paulo também nos orienta a fazer isso com ações de graças. Isso não significa ignorar a dor ou fingir que tudo está bem, mas sim lembrar das bênçãos que você já tem. A gratidão não muda a situação, mas muda sua perspectiva.
Ajuda você a ver que mesmo no meio do caos, Deus tem sido fiel. E essa gratidão abre a porta para que a paz dele entre. Agora vamos falar sobre essa paz, porque não é uma paz qualquer. É a paz de Deus, uma paz que excede todo o entendimento, uma paz que desafia qualquer lógica humana. É aquela calma inexplicável que você pode sentir, mesmo quando as circunstâncias ao seu redor permanecem as mesmas. Não é algo que você possa fabricar sozinho. É um presente divino que vem quando você escolhe confiar nele. Essa paz não apenas o tranquiliza, mas também guarda o seu coração e a sua mente. Protege seus pensamentos contra a ansiedade e seu coração contra o desespero. Mas como alcançar essa paz na prática? Primeiro, por meio da oração. Nunca subestime o poder de falar com Deus todos os dias. Não precisa de palavras perfeitas, apenas sinceridade. Expresse o que você sente, o que teme, o que espera. Em seguida, medite na palavra dele. Encha sua mente com suas promessas, com sua verdade, porque aquilo que alimenta sua mente afeta seu coração. E não se esqueça de se rodear de uma comunidade. Compartilhe suas cargas com outros cristãos, busque conselhos, permita que orem por você. Porque às vezes, quando você não tem forças para orar, outra pessoa pode fazê-lo por você. A paz de Deus não elimina os problemas, mas muda a maneira como você os enfrenta. Quando você entrega suas preocupações a Ele, não está negando a realidade, está escolhendo confiar em uma realidade maior, que Deus está com você, que Ele tem o controle e que o amor dele é suficiente para sustentá-lo em todos os momentos. Então, da próxima vez que a ansiedade bater à sua porta, lembre-se dessas palavras. Leve suas cargas a Deus, agradeça pelo que já tem e permita que a paz dele guarde o seu coração. Porque em Deus sempre há esperança. Número 10. Deus responde àqueles que clamam a Ele. Os justos clamam, e o Senhor os ouve e os livra de todas as suas angústias. Você consegue imaginar o quão poderosa é essa promessa? É como um lembrete constante de que não importa o quão profundo seja o vale pelo qual você esteja passando, você não está sozinho. Quando você clama a Deus, Ele não apenas ouve, mas também age. E aqui não estamos falando de uma possibilidade ou de um talvez, é uma certeza. Ele ouve, sempre. Agora vamos falar sobre os justos. Isso não significa que sejam pessoas perfeitas, porque sejamos honestos. Quem é? Os justos são aqueles que buscam a Deus com sinceridade. Pessoas que, apesar de seus erros, desejam viver de acordo com a vontade dele, que confiam nele mesmo quando a vida se torna difícil. Então, se você já sentiu que não é bom o suficiente para que Deus o ouça, deixe-me dizer uma coisa. Deus não está buscando perfeição. Ele está buscando um coração genuíno. Clamar a Deus não é um ato superficial. É uma expressão profunda de necessidade. É reconhecer que você chegou ao limite de suas forças e precisa da intervenção dele. E todos nós já estivemos lá, não é? Momentos em que a angústia parece nos sufocar, quando as circunstâncias são maiores do que podemos suportar. Talvez seja uma doença, uma perda, um problema financeiro ou até mesmo uma batalha interna com seus próprios pensamentos. Esses são os momentos em que clamar a Deus não é apenas uma opção, é uma necessidade. E aqui está o que há de mais bonito. Quando você clama, Deus ouve. Não importa se suas palavras são desajeitadas, se estão cheias de lágrimas, ou se você não consegue encontrar as palavras certas. Deus não precisa de uma oração perfeita. Ele precisa de um coração disposto. Ele presta atenção. Seu ouvido está inclinado para você. E ele não apenas ouve, ele também age. A resposta dele pode vir de diferentes maneiras. Às vezes, ele muda a situação. Outras vezes, ele muda seu coração para enfrentá-la. Mas ele sempre responde. A Bíblia está repleta de exemplos de como Deus responde ao clamor de seu povo. Pense em Daniel, lançado na cova dos leões. Era uma situação impossível, mas Daniel clamou, e Deus fechou a boca dos leões.
Ou o povo de Israel no Egito, oprimido por anos. Eles clamaram a Deus, e ele levantou Moisés para libertá-los. Esses não são apenas relatos antigos, são provas vivas de que Deus não mudou. O que ele fez no passado, ele continua fazendo hoje. Hoje, também há testemunhos de pessoas que clamaram a Deus e viram milagres em suas vidas. Desde doenças incuráveis que desapareceram até correntes de vícios que foram quebradas, Deus continua mostrando seu poder. E talvez você esteja pensando, mas eu já clamei e não vi nada. Se esse é o seu caso, quero encorajá-lo. Às vezes, a resposta de Deus não chega no nosso tempo, mas sempre chega no tempo dele, que é perfeito. Enquanto você espera, ele está trabalhando em algo maior do que você pode imaginar. A chave está em como você clama. Deus quer que você venha com humildade, reconhecendo que não pode fazer isso sozinho. Ele quer que você confie, mesmo quando o caminho não estiver claro, e ele quer que você seja persistente. Não desista após a primeira oração. Continue buscando, continue batendo, continue confiando. A persistência na oração não muda a Deus, muda a nós. Ela nos prepara para receber o que Ele tem para nos dar. Então, se hoje você se sente sobrecarregado, se há algo em sua vida que parece grande demais para lidar, quero lembrá-lo disso. Clame a Deus. Ele ouve, Ele vê suas lágrimas, conhece seus medos, entende suas lutas, e Ele promete livrá-lo. Talvez não da maneira que você espera, mas sempre da maneira que você precisa. Você não está sozinho em sua angústia. O Deus que fez os céus e a terra está com você, pronto para responder quando você clamar pelo nome dele. Então, não pare, chame por ele. Ele está ouvindo. Número 11. A sabedoria que vem de Deus. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á dada. Você percebe a profundidade dessa promessa? Tiago não deixa dúvidas. Se você precisa de sabedoria, basta pedi-la. Não importa quem você é, quão complicado seja o seu problema ou quantas vezes você já tenha falhado antes, Deus está disposto a lhe dar sabedoria, e não apenas um pouco, mas em abundância, sem reprovação. Ele não o julga por não saber o que fazer. Pelo contrário, está pronto para guiá-lo. A sabedoria de Deus não é o mesmo que o conhecimento humano. Você pode ler todos os livros, ter todos os diplomas, mas se não tiver a sabedoria que vem do alto, pode tomar decisões que parecem corretas no momento, mas que acabam afastando você do plano de Deus. A sabedoria divina vai além do entendimento terreno. É a capacidade de discernir a vontade de Deus, de agir com retidão, de tomar decisões que trazem paz, propósito e direção. Não é apenas saber o que fazer, é saber por que e para quem você está fazendo. Mas para receber essa sabedoria, primeiro precisamos reconhecer algo. Não sabemos tudo. Isso exige humildade. Vivemos em um mundo que nos pressiona a acreditar que devemos ter todas as respostas, que depender de alguém, até mesmo de Deus, é uma fraqueza. Mas, na verdade, admitir que precisamos da orientação dele é o primeiro passo para uma vida mais plena e alinhada com o seu propósito. Quando não pedimos a sabedoria de Deus, tomamos decisões baseadas em nossas emoções, em nossas perspectivas limitadas ou até mesmo no que outros dizem. O resultado, muitas vezes, erros que nos levam à confusão, perda de tempo e, em muitos casos, sofrimento. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa continuar vivendo assim. Deus o convida a pedir sabedoria, e ele promete que responderá. Pedir sabedoria a Deus não é complicado. Você não precisa de palavras elaboradas ou frases perfeitas. Só precisa de um coração sincero. Fale com ele como faria com um amigo próximo. Diga o que sente, o que não entende, o que o preocupa. E o mais importante, acredite que ele responderá. A fé é essencial. Tiago diz mais adiante: peça, porém, com fé, não duvidando. Isso não significa que você precisa ter tudo resolvido antes de pedir. Significa que você confia que Deus sabe o que faz,
mesmo que não entenda o modo como ele age. Quando você recebe a sabedoria de Deus, sua vida muda. Ele dá clareza para tomar decisões, mesmo nos momentos mais incertos. Ele ajuda a evitar erros que poderiam trazer arrependimentos por anos. Mas não apenas suas decisões são afetadas, seu caráter também é transformado. Você se aproxima mais de Deus, porque começa a ver as coisas da perspectiva dele. E ao viver com a sabedoria divina, você se torna uma luz para os outros. Suas decisões, palavras e ações passam a refletir o amor e a verdade de Deus, impactando positivamente aqueles ao seu redor. No entanto, essa sabedoria não chega automaticamente. Precisamos buscá-la ativamente. Dedique tempo à palavra de Deus, pois é lá que você encontrará a base para a sua sabedoria. Ore constantemente, não apenas para pedir, mas também para ouvir. E cerque-se de uma comunidade de fé, pessoas que possam orientá-lo, aconselhá-lo e orar com você. Deus usa outros para confirmar sua vontade em nossa vida. Se hoje você se sente perdido, enfrenta uma decisão difícil ou simplesmente não sabe qual caminho seguir, quero encorajá-lo a fazer algo. Peça sabedoria a Deus. Confie que Ele lhe dará mais do que você precisa, porque sua provisão é ilimitada. Você não precisa enfrentar a vida sozinho, nem depender apenas do seu próprio entendimento. A sabedoria divina está ao alcance de uma oração sincera. Ele já está pronto para responder. Você está pronto para pedir? Número 12. Deus cumpre suas promessas. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Este versículo de Números 23:19 é um poderoso lembrete de quem é Deus. Ele não é como nós. Ele não faz promessas que não pode cumprir, nem muda de ideia, porque as circunstâncias se complicam. Seu caráter é perfeito, sua palavra é inabalável e sua fidelidade é eterna. Assim, quando Deus diz que fará algo, Ele fará. Não há margem para erro, não há espaço para dúvidas. Sua promessa está garantida. É importante entendermos isso. Deus não mente, nunca. Cada palavra que Ele pronunciou é verdade. Quantas vezes nos sentimos decepcionados porque alguém não cumpriu o que prometeu? Nós, humanos, somos imperfeitos. Mudamos de opinião, cometemos erros, esquecemos nossas palavras. Mas Deus não é assim. Ele é constante. O que Ele diz, Ele faz. O que Ele promete, Ele cumpre. Não porque Ele tem a obrigação de fazê-lo, mas porque seu caráter é fiel e verdadeiro. Sua palavra não depende de nossas ações ou de nossa fé, mas de sua própria natureza. A Bíblia está repleta de promessas que Deus cumpriu ao longo da história. Pense no envio do Messias. Durante séculos, os profetas falaram sobre a chegada de um Salvador, e no tempo perfeito, Jesus veio ao mundo, cumprindo cada detalhe dessas profecias. Ou olhe para a história de Israel. Deus prometeu libertá-los do Egito, guiá-los pelo deserto e levá-los a uma terra prometida. E embora houvesse desafios e desobediência por parte do povo, Deus cumpriu cada palavra. Ele não falha, mesmo quando nós falhamos. O incrível é que essas não são apenas histórias do passado. As promessas de Deus estão em vigor hoje para você e para mim. Ele prometeu nos dar salvação através de Cristo, e essa promessa continua válida. Ele nos garante que estará conosco, que nunca nos abandonará nem nos desamparará. Você percebe o quão poderoso isso é? Não importa quão difícil seja a sua situação, você não está sozinho. Deus está com você. E sua promessa de vida eterna nos enche de esperança, porque sabemos que este mundo não é o fim. Há algo maior, algo eterno que nos aguarda. Mas confiar nas promessas de Deus exige algo de nós. Primeiro, precisamos conhecê-las. Como você pode confiar em algo que não sabe que existe? Dedique tempo à sua palavra, descubra o que ele disse e deixe essas verdades preencherem seu coração. Depois ative sua fé. Confiar nas promessas de Deus não significa que sempre veremos resultados imediatos, mas significa viver como se elas já fossem realidade.
É caminhar pela fé e não pela visão. É normal ter dúvidas, especialmente quando parece que as coisas não estão avançando. Talvez você esteja se agarrando a uma promessa de Deus, mas não vê mudanças. Quero lhe dizer algo. O tempo de Deus não é o nosso. O que para nós parece um atraso, para Deus é o momento perfeito. Enquanto você espera, lembre-se da fidelidade dele no passado. Pense em como ele já agiu antes em sua vida. Isso fortalece sua fé e lhe dá a segurança de que ele não falhará agora. Se você sente que suas forças estão diminuindo, não desista. Fale com Deus. Expresse a ele suas dúvidas e medos. Ele não se ofende com suas perguntas. Na verdade, ele ama quando você vem a ele com um coração honesto. Também procure apoio em outros crentes. Às vezes, ouvir como Deus cumpriu suas promessas na vida de outra pessoa pode ser exatamente o que você precisa para renovar sua esperança. Deus é fiel, sempre foi e sempre será. Sua palavra é uma âncora para nossas almas em um mundo cheio de incertezas. Portanto, hoje, se você está enfrentando algo que parece impossível, quero encorajá-lo a se agarrar às suas promessas. Lembre-se de que o mesmo Deus que cumpriu cada profecia, que libertou o seu povo, que enviou o seu Filho, está com você. Confie nele, porque quando Deus promete, ele sempre cumpre. Número 13. O amor inesgotável de Deus. Aquele que nem mesmo poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Você percebe a profundidade deste versículo? Ele fala de um amor que vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Deus, em sua infinita bondade, decidiu dar o que tinha de mais precioso, seu próprio Filho Jesus, para nos salvar. Ele não hesitou, não buscou um plano alternativo menos doloroso. Foi direto ao ato mais supremo de amor que a humanidade já conheceu. E sabe por quê? Porque ele ama você, ama a mim, ama todos nós, de uma forma que não depende do que fazemos ou deixamos de fazer. Esse sacrifício de Jesus não foi apenas um ato simbólico. Foi uma ação concreta que mudou o curso da história. Quando o pecado nos separou de Deus, seu amor criou uma ponte para que pudéssemos voltar a Ele. Jesus tomou o nosso lugar, carregou nossas culpas e nos deu acesso direto ao Pai. Isso não é apenas uma história que lemos na Bíblia. É o centro da nossa fé, a maior prova de que o amor de Deus não tem limites. O amor de Deus é incondicional. Isso significa que não está baseado em nossos méritos, nem em nossas ações. Ele não ama você mais quando faz algo bom, nem menos quando falha. O amor dele simplesmente existe e não se esgota. Às vezes, pensamos que nossos erros o afastam ou que chegamos ao limite de sua paciência. Mas deixe-me dizer algo. O amor de Deus não tem limite. É um oceano infinito, e não importa quantas vezes você caia, seu amor estará lá para levantá-lo. Esse amor não apenas nos sustenta, mas também nos transforma. Quando você realmente entende o quanto Deus te ama, algo muda dentro de você. Não há mais necessidade de buscar validação nos outros, porque você sabe que o Criador do universo te ama exatamente como você é. Esse amor te dá uma nova identidade. Você é filho, filha de Deus, e nada nem ninguém pode tirar isso de você. Além disso, o amor de Deus nos capacita a amar os outros. Quando você experimenta um amor tão puro, não consegue evitar compartilhá-lo. Isso te impulsiona a perdoar, a ser compassivo e a servir aos outros. Mas aqui está a chave. Esse amor precisa ser aceito. Deus não força ninguém a recebê-lo, mas ele está disponível para todos. Como recebemos esse amor? Primeiro, com gratidão. Reconheça o sacrifício de Jesus e agradeça pelo que ele fez por você. Segundo, respondendo com amor a ele. Isso não significa apenas dizer que você o ama, mas demonstrar através de sua obediência, sua adoração e sua dedicação. E terceiro, amando os outros. Jesus nos ensinou que o maior mandamento é amar a Deus e ao próximo. Essa é a melhor forma de refletir o amor que recebemos. O amor de Deus também tem um impacto profundo em nossa vida diária. Ele nos dá valor.
Em um mundo que constantemente tenta nos definir pelo que fazemos ou pelo que os outros pensam de nós, seu amor nos lembra que nosso valor não muda. Ele nos dá confiança, porque sabemos que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. Nem os erros do passado, nem os problemas do presente, nem os medos do futuro. E por fim, Ele nos dá esperança, uma esperança viva, porque sabemos que nosso futuro está seguro em suas mãos. Portanto, se você já duvidou se é amado, se já se sentiu insuficiente ou perdido, quero que se lembre disso. Deus te ama mais do que você pode imaginar. Seu amor é inesgotável, incondicional e transformador. Não importa quem você seja ou o que tenha feito. O amor dele está disponível para você. Aceite esse amor hoje. Permita que ele transforme sua vida e compartilhe esse amor com os outros. Porque quando você vive no amor de Deus, tudo muda. Número 14. A confiança na fidelidade de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, ele nos ouve. Este versículo de João 5 é como uma âncora para a nossa fé, uma declaração poderosa que nos lembra que Deus não apenas ouve nossas orações, mas também responde. Porém, há um detalhe essencial. Nossos pedidos precisam estar alinhados com a sua vontade. Isso não é uma limitação, é uma bênção, porque a sua vontade é sempre boa, agradável e perfeita. Saber disso deve nos dar uma confiança inabalável nele, mesmo quando as respostas não chegam da maneira que esperamos. A confiança em Deus não é apenas uma ideia abstrata, é uma segurança absoluta no seu caráter. Deus é fiel, amoroso e justo. Ele nunca muda, nunca mente e nunca falha. Pense nisso por um momento. Em um mundo onde tudo pode ser incerto e as pessoas podem nos decepcionar, Deus permanece constante. Ele cumpriu cada promessa que fez ao longo da história e não há motivo para pensar que não cumprirá as que fez para você e para mim. Sua fidelidade não depende de nossas circunstâncias, faz parte de quem Ele é. Essa confiança afeta diretamente como oramos. Quando você entende que Deus é fiel e que o plano dele para a sua vida é perfeito, suas orações começam a se alinhar com a sua vontade. Em vez de pedir coisas que talvez satisfaçam apenas desejos temporários, você começa a buscar primeiro o seu reino. Isso não significa que não podemos pedir coisas pessoais. Claro que podemos. Mas quando suas orações se concentram no propósito dele, há uma paz diferente, porque você sabe que está confiando no plano perfeito de alguém que o ama profundamente. Às vezes, no entanto, orar conforme a vontade de Deus pode ser um desafio. Há momentos em que queremos algo tão intensamente que não conseguimos imaginar que aquilo não seja o certo, mas é aí que entra a humildade. Reconhecer que Deus sabe mais, que sua perspectiva é eterna e que seu plano sempre busca o melhor para nós. Pedir com humildade não é se render ao medo, mas descansar na segurança de que você está nas mãos do Criador do universo. Quando oramos dessa maneira, temos a certeza de que Deus nos ouve. Não há um único clamor que passe despercebido. Mesmo aquelas orações feitas em meio às lágrimas, aquelas palavras que não conseguimos expressar porque a dor é muito grande, Ele entende. E Ele responde. Às vezes ele diz sim, outras diz não, e em algumas ocasiões pede que esperemos. Cada resposta tem um propósito, mesmo quando não a compreendemos no momento. O não dele não é rejeição, é proteção. O espera não é um atraso, é preparação. Fortalecer nossa confiança em Deus é um processo contínuo. Uma das melhores maneiras de fazer isso é lembrando-se da sua fidelidade no passado. Pense nas vezes em que ele respondeu às suas orações, abriu portas onde não havia nenhuma ou o sustentou quando você achava que não conseguiria mais. Manter um diário desses momentos pode ser uma ferramenta poderosa para lembrar que, se ele foi fiel antes, será novamente. Além disso, mergulhe na sua palavra.
Cada página da Bíblia está cheia de promessas e exemplos da fidelidade dele. E não se esqueça de compartilhar suas experiências com outras pessoas. Seus testemunhos não apenas fortalecem sua fé, mas também inspiram aqueles ao seu redor. Por fim, viva em obediência. Quando seguimos os mandamentos de Deus, nosso relacionamento com Ele se aprofunda e nossa confiança no seu caráter cresce. Não se trata de perfeição, mas de uma entrega sincera à sua vontade. Essa obediência nos aproxima do coração dele, nos ajuda a compreender seu propósito e nos permite experimentar sua paz, mesmo em meio às provações. Confie que Deus ouve cada palavra, cada pensamento, cada clamor. Sua fidelidade é imutável e seu amor por você é eterno. Então, se hoje você está enfrentando algo que parece grande demais, complicado demais ou até mesmo impossível, lembre-se disso. O Deus a quem você ora é fiel. Peça com confiança, alinhe seu coração à sua vontade e descanse na certeza de que Ele não apenas ouve, mas já está agindo em seu favor. Número 15. Deus é nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Este versículo do Salmo 46 é como um abraço nos momentos difíceis. Ele fala diretamente à nossa necessidade mais profunda, ter um refúgio quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, quando os problemas são muitos e nossas forças começam a faltar. Deus não apenas promete ser um refúgio, Ele também é a nossa fortaleza, uma fonte inesgotável de força que nos sustenta quando já não conseguimos mais. E o melhor de tudo, Ele está disponível imediatamente, exatamente quando precisamos. Quando pensamos em um refúgio, imaginamos um lugar seguro, um espaço onde estamos protegidos do perigo. É exatamente isso que Deus é para nós. No meio das tempestades da vida, Ele nos oferece um lugar onde podemos descansar, onde o medo não tem poder e onde encontramos paz. Isso não significa que os problemas desaparecem magicamente, mas sim que estamos cobertos pela Sua presença. Não importa quão grande seja a tempestade, o refúgio de Deus é mais forte. Sentir esse refúgio não é algo teórico, é uma experiência real. Você o encontra ao se aproximar de Deus em oração, quando para de tentar resolver tudo sozinho e entrega suas cargas a Ele. É como dizer: Deus, eu não consigo lidar com isso, mas sei que o Senhor pode. Você também o encontra ao meditar na sua palavra. Cada promessa, cada história de sua fidelidade é um lembrete de que Ele sempre foi um refúgio para o seu povo e continua sendo até hoje. Mas Deus não é apenas um lugar onde nos refugiamos. Ele também é a nossa fortaleza. E isso muda tudo. Ele não apenas nos protege, mas também nos equipa para enfrentar o que vier. Você se sente fraco? Perfeito, porque o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É nos momentos de maior vulnerabilidade que a força dele se torna mais evidente. Pense em Davi enfrentando Golias. Ele não tinha força física para vencer aquela batalha, mas tinha algo melhor, a fortaleza de Deus. O mesmo acontece com você. Não importa o tamanho do desafio, a força dele está disponível para você. O que realmente me emociona nesse versículo é a frase socorro bem presente nas tribulações. Não é um socorro tardio nem condicional. É presente. Isso significa que no exato momento em que você precisa, Ele está lá. Talvez Ele nem sempre responda como esperamos, mas nunca se atrasa. Sua ajuda chega no momento perfeito, porque o tempo dele é melhor do que o nosso. Agora, refugiar-se em Deus não é algo automático, exige intenção. Significa ir a Ele em oração. Abrir o coração e ser honesto sobre as nossas lutas. Você não precisa de palavras perfeitas, só precisa de sinceridade. Também significa meditar em suas promessas, lembrando-se de quem Ele é e do que Ele prometeu. E, claro, louvá-lo. O louvor nos faz focar na grandeza dele em vez dos nossos problemas. É como dizer: Deus,
Eu sei que meus problemas são grandes, mas o Senhor é muito maior. Nos momentos de tribulação, é fácil sentir-se sozinho, mas quero lembrar algo: você não está. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, e está pronto para ajudar você. Talvez você esteja enfrentando algo que parece impossível de resolver. Talvez você esteja se sentindo esgotado à beira do colapso. Deixe-me dizer isto: corra para Deus, encontre refúgio nele, permita que a fortaleza dele renove suas forças e confie que o socorro dele já está a caminho. Não importa o quão grande seja a tempestade, em Deus sempre há calma. Ele não apenas o protegerá, mas também lhe dará a força para seguir em frente. Então não desista, refugie-se no seu amor, na sua presença, no seu poder. Porque com Deus não há batalha que você não possa enfrentar. Ao chegar ao final deste percurso pelas promessas de Deus, é momento de refletir sobre tudo o que compartilhamos. Deus te assegura que ouvirá suas orações, que cumprirá os desejos do seu coração e que você pode confiar plenamente nele. Sua fidelidade é inabalável e os planos dele para você são de bem e não de mal. Eu te encorajo a levar essas verdades com você todos os dias. Permita que elas fortaleçam sua fé e guiem seus passos. Quando enfrentar desafios, lembre-se de que você não está sozinho. Deus é o seu refúgio e fortaleza, seu socorro bem presente nas tribulações. Continue buscando a sua sabedoria, descansando no seu amor inesgotável e confiando na sua perfeita vontade. Que esta mensagem seja o começo de um relacionamento mais profundo com Deus, onde a voz dele seja clara em sua vida e suas promessas se realizem em cada área do seu ser. Confie nele, porque ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.